Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Desde já peço perdão aos irmãos qualquer tipo de barulho, amém? Louvado seja Deus. Estaremos aqui no estudo da Palavra de Deus, falando sobre os exercícios físicos. Quais exercícios físicos o cristão pode praticar e quais exercícios físicos o cristão não pode praticar. Louvado seja Deus. Estaremos lendo aqui 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 8. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que vai dizer assim: porque o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Louvado seja Deus, amém? Então, né, meus amados irmãos, segundo aí estudiosos, né, que estudam aí os tempos antigos, né, estudiosos aí também da Bíblia, naquele tempo ali existia vários tipos de exercício físico, né, esporte também, louvado seja Deus, que eram praticados aí pelos romanos, pelos gentios, pelos gregos, nas arenas, louvado seja Deus. Então aqui Paulo está falando, né, no versículo 8, sobre o exercício corporal. Ele está dizendo que pouco aproveita, né? Porque o que Paulo está querendo dizer? Que nós temos que nos preocupar com o espiritual. Louvado seja Deus, com a nossa vida espiritual. Ou seja, Paulo estava querendo dizer que nós não devemos nos preocupar com a matéria. Louvado seja Deus. É como o Senhor Jesus nos falou, né? Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Então, né, meus amados irmãos, o cristão ele pode sim praticar exercício físico. Né? A Bíblia não condena, não diz que é pecado, né? Mas é como nós lemos aqui, para pouco proveito, porque é uma coisa que é só da carne, né? É uma coisa ali que só vai ali beneficiar a carne, mas a vida espiritual não vai aí crescer, não vai aumentar. Louvado seja Deus. Então, o cristão pode sim praticar exercício físico, mas nem todos os tipos de exercício físico o cristão de sã doutrina ele deve praticar. Então, o cristão de sã doutrina, ele pode fazer uma caminhada, pode correr, louvado seja Deus. O cristão de sã doutrina pode fazer alongamento. O cristão de sã doutrina, né, pode dar umas pedaladas de bicicleta também. Tudo isso daí o cristão de doutrina, ele pode fazer esse tipo de exercício. Glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, nós também somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Então, nós temos que fazer só o que é lícito. Ou seja, o que não é lícito, o cristão está fazendo. Ou seja, os tipos de exercício que não convém o cristão de sã doutrina, ele está fazendo. Aqueles exercícios de academia, né, com barra de ferro, com agachamento, levantando peso. Louvado seja Deus, aquilo ali não convém o cristão de sã doutrina estar fazendo. Também não convém o cristão de sã doutrina estar em academias. Também não convém. Louvado seja Deus. Porque, meus amados irmãos, aí os irmãos podem falar, né? Alguns irmãos. Irmão, mas isso aí também é um exercício, né? Para o corpo e tal. É um exercício, mas é um exercício que provoca a lascívia. Louvado seja Deus. E a lascívia é uma obra da carne, como o apóstolo Paulo pregou, louvado seja Deus, lá sobre as obras da carne, e a lascívia está no meio. Então, o cristão de sã doutrina não é para estar fazendo esse tipo de exercício ali. Né? Como eu falei com meus amados irmãos, o cristão pode sim fazer uma caminhada, né? Dar umas pedaladas de bicicleta, pode correr, pode fazer alongamento, louvado seja Deus, mais exercício de academia. Esses exercícios aí não convém o cristão de sã doutrina ele está fazendo. Porque isso aí é vaidade, é lascívia.
e também gera um tipo de idolatria ao corpo. Louvado seja Deus. Como naquela época, louvado seja Deus, os irmãos estudarem aí, né, sobre os romanos, os gregos também, que existiam aqueles esportes, que eles eram tipo como se fossem fisiculturistas, né? Esses irmãos já viram. Então ali eles idolatravam demais o corpo com esse tipo de exercício. Então aqui Paulo estava combatendo, louvado seja Deus. Então não convém que o cristão de doutrina faça esse tipo de exercício ali. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você quiser entrar no céu, né, louvado seja Deus, não faça esse tipo de exercício, porque é lascívia. Então o que é que adianta, né? Você ter malhado o corpo, né, como eles fazem, né? Ido para a academia, um lugar ali onde não convém, passado um monte de anos, tantos anos ali malhando, né, o corpo ali, e quando chegar naquele grande dia, receber um não. E quando chegar naquele grande dia, não entrar no reino do céu. Então, é melhor não se preocupar, louvado seja Deus, com a nossa salvação. Então, existem os exercícios lícitos e os ilícitos. Louvado seja Deus, como eu já esclareci aqui com meus amados irmãos, amém? Louvado seja Deus. Porque, meus amados irmãos, nós temos sim, né, que muitas vezes vai ali no médico ali, né, e ali tem um formigamento, né, no corpo ali. Então, uma caminhada resolve, né? Louvado seja Deus. Correr resolve, mas aí tem que tomar cuidado com alguns tipos de exercício que não agrada a Deus. Nós temos que se basear pela palavra de Deus. Não podemos esquecer que nós somos cristãos de sã doutrina. Ah, irmão, mas eu tenho uma enfermidade que o médico disse que eu tenho que fazer aqueles exercícios de academia. Então, aí por recomendação médica, né, é outra coisa. Mas você pode orar a Deus. Orar a Deus para Deus lhe curar. Louvado seja Deus. Porque como a palavra do Senhor nos diz, né? Mateus 21, 22. E tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, né? O cristão pode aí praticar os exercícios físicos. Agora, existem aqueles que ele pode e os que não pode, né? Os que não podem é, como eu falei, o de academia. Esses exercícios eles provocam lascívia e idolatria ao corpo, né? O ser humano ele fica idólatra. Como eu falei com meus amados irmãos, né? Que antigamente, na Roma aí, na Grécia antiga, os gentios eles tinham essa idolatria pelo corpo. Praticavam esses exercícios físicos ali, de força, né? Tanto para competir nas arenas, quanto por idolatria ao corpo. E a palavra do Senhor diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então nós não podemos idolatrar o nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente, né? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.